RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, o meu nome é Tiago Afonso e estou cá mais uma vez para partilhar um devocional relativamente à Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós lemos em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12, o seguinte: valem mais dois juntos do que um sozinho, pois o esforço de dois consegue melhores resultados. Se caírem, um ajuda a levantar o outro, ao passo que se cai o que está só, não tem ninguém para o levantar. Se dois dormirem juntos, aquecem-se, mas se for um sozinho, como é que pode aquecer-se? Num ataque, um sozinho é vencido, ao passo que dois juntos conseguem resistir, pois o fio dobrado não se quebra com facilidade. Esta passagem explica-nos de que os relacionamentos que nós mantemos são muito importantes. Em adversidades da vida, como aqui o texto diz, situações de frio, situações em que estamos sozinhos num ataque, nós sabemos que quando temos algum companheiro de luta, nós podemos então nos aquecer e podemos vencer a batalha que estamos a enfrentar. E este texto é um texto que nos leva para aquilo que é muito importante no contexto de igreja local. Nós devemos realmente promover uma cultura de cuidado e crescimento. Em Gálatas 6:2 diz: ajudem-se uns aos outros a suportar as dificuldades, pois assim cumprem a lei de Cristo. Então nós sabemos que naquilo que é os ensinamentos de Jesus Cristo, na lei de Jesus Cristo, está esta interajuda, esta entreajuda entre a igreja local, entre os irmãos da igreja. Em 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, capítulo 12, versículo 26, diz: se uma parte do corpo sofre, todas sofrem com ela. Se outra é elogiada, todas se alegram com isso. Então nós vemos aqui realmente uma interligação entre pessoas que creem no mesmo Deus. Nós devemos procurar relacionamentos intencionais com as pessoas que estão à nossa volta, com os nossos irmãos da igreja em Cristo, de forma a nós podermos ser usados por Deus para o seu crescimento, para a sua maturidade. E, por sua vez, também, eles próprios serem usados por Deus para o nosso crescimento. É isso que diz em Provérbios 27:17. Diz: o ferro afia-se com o ferro. Os homens aperfeiçoam-se num confronto com os outros homens. Não é muito fácil, às vezes, nós termos relacionamentos duradouros. Até porque o relacionamento que dura há mais tempo, ele entra num contexto de intimidade onde existe mais conhecimento. E aí a confiança aumenta. E essa confiança, ao aumentar, nós acabamos por ser nós próprios, por abrir os nossos corações. Quando existe um relacionamento há pouco tempo, parece que as pessoas ainda não são elas próprias, elas não se abrem totalmente. Mas à medida que o relacionamento vai aprofundando-se e vai tendo mais tempo, então nós acabamos por ser nós próprios. Por isso é que é tão importante depois darmos lugar àquilo que é o cuidado e o amor. Isto porque, por meio de relacionamentos intencionais e satisfatórios, nós vamos conseguir falar de Deus aos outros. Em João 13:35 diz: se tiverem amor uns aos outros, toda a gente vai reconhecer que vocês são meus discípulos. São palavras de Jesus, quando ele fala para os seus discípulos, dizendo que o amor uns aos outros deveria ser aquilo que era a imagem de marca do relacionamento deles. E é isso que nós vemos naquilo que é o exemplo da igreja primitiva. A primeira igreja que surgiu lá em Jerusalém, chamada primitiva porque foi a primeira, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 42-47, diz: todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. Toda a gente andava impressionada com o que se estava a passar, porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos. Os crentes viviam unidos e punham em comum tudo o que possuíam. Vendiam as suas propriedades, assim como outros bens, e dividiam o dinheiro entre todos, de acordo com as necessidades de cada um. Reuniam-se diariamente no templo, partiam o pão, ora numa casa, ora noutra, comendo juntos com alegria e simplicidade de coração. Davam louvores a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Cada dia que passava, o Senhor
aumentava o número daqueles que recebiam a salvação. E então nós vemos aqui uma excelente estratégia de evangelização, é quando as pessoas que não conhecem Deus olham para a nossa vida e veem cuidado uns com os outros. Ali no cerne da igreja havia atitudes que demonstravam que eles tinham preocupação, que eles tinham amor uns pelos outros. O facto de estarem juntos nas reuniões, o facto de tomarem refeições juntos, tudo isso demonstra que eles eram importantes uns para os outros. Eu queria terminar falando de um exemplo que nós temos no Evangelho de Marcos, um exemplo de 4 amigos que tiveram uma boa ação para com um outro amigo que tinha uma dificuldade de locomoção. Ele não conseguia se transportar e era muito importante que ele tivesse um encontro com Jesus. Em Marcos 2, os primeiros 12 versículos, então o evangelista Marcos ele conta o que se passou nesta pequena história que eu passo a ler. Diz assim: passados dias Jesus entrou de novo em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Juntou-se tanta gente que não havia mais lugar em frente da porta. Estava Jesus a anunciar-lhes a sua mensagem quando trouxeram um paralítico transportado por 4 homens. Porém, como eles não conseguiam levá-lo até junto de Jesus por causa da multidão, eles subiram ao telhado. Fizeram uma abertura mesmo por cima do lugar onde Jesus estava e desceram o paralítico deitado na sua enxerga. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao doente: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns doutores da lei que ali estavam sentados puseram-se a pensar no seu íntimo: como é que este homem se atreve a falar assim? Ele ofende a Deus. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Porém Jesus, percebendo bem o que eles estavam a pensar, perguntou-lhes: por que é que pensam dessa maneira no vosso íntimo? Será mais fácil dizer a este paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer-lhe: levanta-te, pega na tua enxerga e caminha? Pois fiquem sabendo que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Declarou então ao paralítico: sou eu que te digo, levanta-te, pega na enxerga e vai para a tua casa. O homem levantou-se imediatamente, pegou na enxerga e foi-se embora à vista de todos. Ficou toda a gente tão maravilhada com aquilo que se tinha passado, que aconteceu à vista de todos. Então o povo todo louvava a Deus, exclamando: nunca se viu uma coisa assim. Nós vemos 3 características destes 4 amigos do paralítico que os levaram a agir em bem desse seu amigo. Primeiro, os amigos do paralítico tiveram fé de que Jesus seria a solução para os problemas do seu amigo. Por isso, eles levaram esse amigo até Jesus. E essa ação de levar significa que eles realmente tinham fé, eles acreditavam, eles confiavam de que Jesus era a solução para os problemas do paralítico. Em segundo lugar, os amigos do paralítico foram perseverantes e persistentes e não desistiram de levar o seu amigo a conhecer Jesus naquilo que foi o primeiro obstáculo. Eles depararam-se com uma grande multidão na entrada da casa, mas eles não desistiram e eles então levam-nos aquilo que é a perseverança e a persistência de levar este amigo a Jesus. E leva-nos à terceira hipótese, que é a terceira situação. Os amigos do paralítico eles foram criativos na forma de dar uma oportunidade para que o seu amigo conhecesse Jesus. Eles depararam-se com um obstáculo que não conseguiriam ultrapassar se não fosse realmente a sua perseverança, persistência e criatividade de levar este amigo pelo telhado para ele estar com Jesus. E fez toda a diferença na vida do paralítico. Foi curado do mal físico e principalmente foi curado do mal espiritual. Que nós sejamos criativos, persistentes, perseverantes e tenhamos fé de que Jesus é a solução para os problemas daqueles que nos rodeiam, dos nossos amigos. Fique bem, fique com Deus. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.